Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos a mais uma aula de álgebra comutativa. Hoje nós vamos falar da propriedade universal da localização. Na última aula a gente definiu a localização, um anel de frações, como um anel. E a gente viu que tinha um morfismo que a partir de uma localização, sempre nós tínhamos um morfismo que nós chamamos de morfismo de localização, que era um morfismo canônico entre o anel e a localização que eu estava obtendo neste anel por um subconjunto multiplicativo. Tá? E aí, antes de falar da propriedade universal da localização, como quase sempre a propriedade universal de alguma estrutura está relacionada a alguma propriedade que algum morfismo canônico ou alguma estrutura canônica possui. E aí a gente pode também observar sob um outro aspecto esse morfismo canônico, e a gente observa que esse morfismo canônico também introduz na localização uma estrutura de álgebra. Dessa forma aqui, ó. Suponha que a gente tem um anel. Suponha que A seja um anel e S seja um subconjunto multiplicativo, um sistema multiplicativo de A. Um sistema multiplicativo. Certo? E aí a gente pode considerar esse morfismo de localização sempre. Considere o morfismo de localização, que aqui eu vou chamar, a gente está chamando de iota, né? Tanto faz o nome, mas aqui eu gostei de chamar de iota, que é um morfismo que leva cada elemento do anel A na fração canônica A sobre 1, né? 1 aqui, a unidade do anel A. Tá? E aí, naturalmente, uma vez que isso aqui é um morfismo de anéis, nós vimos isso na última aula, eu posso enxergar, a partir desse morfismo, eu posso enxergar a localização como uma álgebra. Tá? Então, o morfismo, assim, a gente pode concluir já, S a menos 1 de A, ou seja, a localização de A por S é uma álgebra. Ele tem uma estrutura de álgebra a partir do morfismo de localização. Certo? E aí a gente pode observar qual é a estrutura de módulo que a gente consegue, o que o produto como módulo faz na localização, já que essa estrutura de A módulo é proveniente desse morfismo. Então, olha só, o que vai acontecer? Dessa forma, a estrutura de módulo que a localização tem funciona mais ou menos dessa forma aqui. Ó. Isso aqui é um A módulo, né? A localização é um módulo sobre A, com um produto dessa forma, com o produto dado por. Se nós tivermos aqui, sei lá, um A pertencente ao A e uma fração B sobre T na localização, pela definição da estrutura de módulo que esse morfismo introduz na localização, A vezes B sobre T como módulo, isso aqui é o produto como A módulo, né? Como A módulo. Já que esse produto ele é induzido por esse morfismo de anéis, isso aqui nada mais é do que o iota de A vezes o B sobre T. Agora esse produto aqui, ó, é o produto da localização, que é assim que uma estrutura de módulo é obtida a partir de um morfismo de anéis, certo? Nós já vimos isso anteriormente. Então isso aqui é um produto na localização vista como um anel. E aqui, continuando aqui a expressão, isso aqui vai ser o quê? Isso aqui é A sobre 1 vezes B sobre T. E no fim das contas é A vezes B sobre T. Então, o produto da localização como A módulo nada mais é do que você pegar o escalar que está no anel A e multiplicar no numerador. Tá bom? Então é assim que a localização pode ser vista como um módulo sobre A partir desse produto. Tá bom? E aí, com isso, já temos uma riqueza aqui de estrutura na localização como álgebra. E aí agora a gente já pode enunciar então a propriedade universal da localização.
Aqui é meio que uma propriedade universal do corpo de frações generalizada, a propriedade universal da localização. Então, como que ela funciona? Se a gente, então, os ingredientes básicos aqui é o de sempre. Se eu tenho, suponho que eu tenho um anel, S, um subconjunto multiplicativo, um sistema multiplicativo, e eu vou considerar um morfismo de localização aqui entre o anel e a localização de A por S. Então, ele seja e considere um morfismo de localização, que pega um elemento do A e leva na fração canônica A sobre 1. Tá? Bom, a propriedade universal, vamos fazer um desenho de um diagrama aqui para ver se a gente consegue entender melhor o que está acontecendo. A propriedade universal vai dizer mais ou menos isso aqui. Ó. Se a gente tiver aqui o anel, se nós tivermos o anel A, aqui a localização e aqui o morfismo canônico, suponha que você tem um anel B qualquer e um morfismo de anéis F. O nosso objetivo é construir um único morfismo F2 a partir desse F que faça esse diagrama como está. Só que aqui a gente vai precisar de algumas coisas. Por exemplo, se eu tenho F de A em B, um morfismo de anéis, só um rascunho aqui. Ó. Eu quero um F2 que dependa de F, obviamente. Tal que isso aqui aconteça, o F2 composto com iota seja o F, né? Então eu quero, por exemplo, que o F2 da fração A sobre 1 seja igual a F de A, certo? Para todo A, pertencente ao anel A. É isso que nós gostaríamos que ocorresse. A gente quer um único morfismo que satisfaz isso, tá? Ora, se a gente tiver algo parecido com isso daqui, ó, se for possível definir algo desse tipo, ó, mais ou menos como nós fizemos no corpo de frações, tá? Só que aqui era um corpo qualquer, B. Aqui eu tinha um morfismo de anéis em que B era um corpo. E aqui era um corpo de frações e aqui era esse morfismo canônico mesmo. Tá? Lá no caso geral a gente fazia o quê? A gente pegava uma fração no corpo de frações e levava aqui ó, em F de A vezes o F de S a menos 1. Tá? Porque lá também a gente exigia que, bom, como o morfismo aqui era não nulo, então todo elemento aqui diferente de zero daqui, como aqui era um corpo, esse morfismo aqui era sempre injetivo. Então qualquer cara diferente de zero que eu pegasse aqui, e nesse caso específico aqui o S era o A menos zero, no caso do corpo de frações, qualquer cara diferente de zero aqui era levado em alguém diferente de zero aqui. Só que isso aqui era um corpo, então isso aqui era invertível em B, tá? Só que a gente não tem isso aqui agora. A gente quer meio que aproveitar a estética do que nós fizemos para o corpo de frações, mas nós não temos as mesmas hipóteses aqui. Eu não sei aqui nesse caso, como o B aqui é um anel qualquer, eu não sei se eu pegar um Szinho no sistema multiplicativo, eu não sei se isso aqui vale. Se o F de S... Primeiro, eu não sei nem se isso aqui é diferente de zero. Segundo, ser diferente de zero, como eu não estou exigindo que B é um corpo, também, não, mesmo que ele fosse diferente de zero, isso não quer dizer que ele é invertível. Tá? No caso do corpo de frações, na propriedade universal do corpo de frações, a gente colocava um corpo aqui. Porque o corpo de frações é um corpo. Tá? Mas eu também não sei disso a priori, se eu souber só que o B é um anel. Então, por isso, para esse caso aqui, para essa versão generalizada, a gente precisa pedir mais algumas coisas sobre essa F. Tá? E a principal delas, para que a gente consiga fazer isso daqui, é exigir que toda vez que eu pego um S no sistema multiplicativo, a imagem dele por F seja um elemento invertível desse anel aqui. Porque se o F de S for invertível em B, aí sim eu posso montar uma função, pelo menos tentar montar uma função F2 com essa estética, e aí eu vou ter o trabalho, claro, de verificar que isso aqui está bem definido, mas eu posso fazer uma tentativa. A gente pode fazer uma tentativa e a gente vai ver que vai dar certo, né, no sentido de que isso aqui vai ser satisfeito. Tá bom? Então é mais ou menos por isso que a gente faz algumas hipóteses a mais aqui, porque a gente está num ambiente mais geral. A gente está num ambiente muito mais geral, numa localização arbitrária. O corpo de frações é só um exemplo disso. Tá? Então por isso que nós vamos supor isso aqui. Ó. Então suponha que F é um morfismo de anéis. Então se F de A em B é um morfismo de anéis, é um morfismo de anéis
Tal que isso aqui acontece, f de S é invertível em B. Lembra que esse xzinho aqui a gente usa para os elementos invertíveis de um anel? Se f de S é invertível em B para todo S no sistema multiplicativo, então, aí sim, isso vai me permitir construir um único morfismo de anéis. Então, existe um único morfismo de anéis, que eu vou chamar de F2, que sai da localização e vai em B, tal que esse diagrama aí comuta, né? Vamos colocar aqui então, tal que o F2 composto com iota é igual a F, tá bom? Aí eu vou apagar aqui embaixo e a gente vai demonstrar esse resultado. Então essa é a propriedade universal da localização. Vamos provar esse resultado. Meio que o rascunho aqui que nós fizemos já dá mais ou menos uma dica de como nós vamos tentar construir essa F2, né? A gente vai tentar construir ela daquela forma. Já que toda vez que, por hipótese, eu pego um elemento no sistema multiplicativo, a imagem dele é um invertível em B, então eu já posso tentar construir a F2 daquela forma que nós vimos anteriormente. Tá? Então considere a F2, tentar definir ela assim, ó, F2 da localização em B. Aqui pega uma fração A sobre S e eleva no elemento F de A. Isso aqui com certeza o F de A está em B, porque o A está no A. E já que o S estando em S no sistema multiplicativo, o F de S é invertível em B, então eu posso considerar esse elemento aqui que é o inverso do F de S lá em B. Tá? Então isso aqui está em B, eu estou multiplicando por outro elemento que está em B, então isso aqui continua em B. Então assim, esse elemento pertence a B. O que nós temos que verificar aqui primeiro é que essa função está bem definida, no sentido de não depender dos representantes de classe. Tá? No caso do corpo de frações foi mais fácil, porque para que isso aqui fosse igual, bastava que as frações correspondentes aqui, o produto cruzado fosse igual. Né? A gente usou isso, aplicou F em ambos os lados e concluiu que isso aqui vale lá em B. Aqui a gente vai ter que usar a noção de igualdade que eu tenho na localização, que é uma igualdade proveniente de uma relação de equivalência, então a gente vai ter que trabalhar em cima disso. Tá? Então a primeira coisa que a gente tem que verificar é que, antes de tudo, F2 tem que estar bem definido. Né? Para a gente tentar fazer qualquer outra coisa, isso aqui tem que estar bem definido. Então vamos provar isso. Então vamos supor que eu tenho aqui duas frações, A sobre S e B sobre T, em S é menos 1 de A, e supõe que como frações na localização elas sejam iguais, tá? Então a gente vai ver se eles determinam elementos iguais aqui também no anel B. Então isso aqui, ó, dizer que essas duas coisinhas aqui são iguais é dizer, logo, então, existe um C. Isso quer dizer que os pares AS e BT estão relacionados, mas a relação de equivalência é dada justamente pela existência de um C em S, tal que, se eu pego C e multiplico pela diferença entre os produtos cruzados, isso é zero. Né? Então, TA menos SB, isso é zero. Certo? Lembra que a gente quer mostrar isso aqui. Ó. No fim, eu quero mostrar que o F de A, F de S é menos 1. Isso aqui tem que ser igual ao F de B, F de T é menos 1. Certo? A gente quer mostrar isso. Tá? Mas parece que nós não vamos ter muitos problemas com isso não, porque olha só. A partir dessa igualdade, a gente pode aplicar F em ambos os lados, e usando que a F é um morfismo de anéis, a gente chega nisso daqui. Ó. Logo, o que vai acontecer? O F de C vezes F de T vezes F de A menos F de S vezes F de B, isso aqui é zero. Eu só apliquei F em ambos os lados e já usei direto que F é um morfismo de anéis. Tá? Então ele preserva produto, preserva subtração e F de zero é zero. Tá bom? Aqui é o zero do A e agora isso aqui é o zero do B. Tá? E aqui a gente vai usar uma coisa importantíssima, que é isso daqui. Ó.
A gente quer chegar nessa coisa que eu estou apagando aqui, né? Deixa eu apagar para a gente ganhar espaço aqui. A gente já sabe que a imagem de qualquer elemento do sistema multiplicativo é invertível no anel B, tá? Então esse camaradinho aqui, ó, que a princípio eu não sei se B é um domínio, então esse passo aqui, se eu não tenho aquela hipótese, eu não poderia concluir a priori que isso aqui é verdade, que isso implica nisso, ser igual a zero. Mas eu sei que o fato do C pertencer ao S, necessariamente o f de C é invertível em B. Então vale a lei de cancelamento para esse elemento aqui pelo menos, tá? Se você multiplicar pelo inverso disso em ambos os lados, que existe por hipótese, a gente vai ter essa igualdade, que era mais ou menos o que a gente já queria, tá? Então, como f de C é invertível, ó, como C pertence a S, então o f de C é um elemento invertível no anel B, e essa igualdade que está, ela vive no anel B, então, se você multiplicar pelo inverso desse elemento aqui, f de C, em ambos os lados, ele vai sumir, tá? Ele vai continuar só isso daqui sendo zero, tá bom? Então, isso aqui sendo invertível, essa igualdade vai me entregar isso aqui, ó, f de t. Eu já posso escrever assim, né? F de t, f de a é igual, só joguei para o outro lado, f de s, f de b. Tá? E aqui é só organizar direitinho. Uma anel comutativo, então, se você jogar esse cara, o inverso desse para cá, já que isso aqui é invertível, né? Porque o s está em s. E como o t está em s, o f de t é invertível, eu posso jogar para o outro lado. Então, isso aqui vai implicar que o f de a vezes o inverso de f de s é igual ao f de b, que já está aqui, vezes o inverso do f de t, que eu vou jogar lá para o outro lado. Tá bom? Então, sim, a função f-til, depois desse argumento, a gente consegue provar que, de fato, a f-til está bem definida. Tá? Agora, a gente tem que verificar que é um homorfismo de anéis. Vai ser bem... Aí, daqui para frente, vai ser bastante parecido com o que a gente fez lá para o corpo de frações mesmo. Eu chutarei que é igual, mas vamos lá. Então vamos mostrar primeiro que essa função f-til preserva as operações. Então eu vou pegar duas frações arbitrárias aqui na localização, né? Claro, quando eu digo isso daqui eu já estou dizendo implicitamente que o A e o B estão no anel A, e o S e o T estão na localização, estão no sistema multiplicativo S. Tá? Então a primeira coisa que a gente observa aqui é que, primeiro, o f-til de A sobre S mais B sobre T. Por enquanto eu estou somando na localização, isso aqui vai ser o f-til dessa fração TA mais SB sobre ST. E por sua vez agora vai ser F de TA mais SB. Então é o F aplicado no numerador vezes o inverso do F do ST. Certo? Aí agora é só organizar direitinho. Isso aqui vai ser f de... Isso, né? Isso aqui vai ser o f de AT, ou f de t vezes f de A, multiplicado por essa coisa aqui, que é o f de S vezes f de t a menos 1, então é f de t a menos 1. Só estou fazendo um pouquinho mais direto aqui, ó, f de S é menos 1. Tá? Observe que eu não estou invertendo nem T nem S, estou invertendo as imagens dele. Isso a gente pode fazer. Tá? E aqui é a mesma coisa, só que com S e B. Então, f de S, fb. Aí aqui aparece a mesma expressão, f de T a menos 1, f de S a menos 1. Só apliquei as propriedades de morfismo de anéis, a gente preservar a soma, f já é um morfismo de anéis, a gente já sabe disso a priori, e aplicamos aqui a propriedade que o inverso do produto é o produto dos inversos, né? Já que é um anel comutativo. Aí quando eu multiplico aqui, ó, nessa parcela de cima é o f de t que vai sumir, porque f de t vezes o inverso dele vai embora, vai sobrar o f de a vezes o f de s a menos 1, então isso aqui é o f de a vezes o f de s a menos 1, somado com, aqui quem vai sumir é o f de s. Ó. O f de s está aqui, o inverso dele está aqui. Ele vai embora e o que sobra está aqui no meio. F de b vezes o f de t a menos 1. Certo?
E com isso, o que apareceu aqui foi justamente o F til do A sobre S, por definição, mais o F til de B sobre T. Então, sem crise, tranquilo, né? Agora tem que mostrar que preserva o produto. Então, mostramos que preserva a soma, vou mostrar que preserva o produto agora. Então, isso aqui, ó, F til de A sobre S vezes B sobre T. Isso é, multiplicando na localização primeiro, isso é AB sobre ST. Aí, isso é o F do numerador, multiplicado pelo F do denominador. E aí eu tomo o inverso disso. Aqui a gente vai ter o que? F é um morfismo de anéis, então isso aqui fica F de A vezes F de B. E essa parte aqui é a mesma coisa que a gente fez anteriormente. Isso aqui é o F de S, A menos 1, vezes o F de T, A menos 1. Como o anel é comutativo, a gente pode reorganizar isso assim. F de A vezes F de S, A menos 1, vezes o F de B, F de T, A menos 1. E isso daqui é justamente o F til de A sobre S, vezes o F til de B sobre T. Tá? Então, mostramos que a F til preserva também o produto de anéis. É isso, preserva o produto, né? Os produtos envolvidos. E aí, claramente, aí leva unidade na unidade, tá? Se você pega aqui a unidade da localização, é a unidade de A sobre a unidade de A, que pela definição de F til vai ser F de 1 vezes o F de 1 a menos 1, mas F é um morfismo de anéis, então a unidade de A é elevada à unidade de B, então se quiser escrever assim, fica aqui a unidade de B, vezes o inverso da unidade de B, que é ele mesmo, e no fim das contas você só tem mesmo a unidade de B. Então a unidade da localização é elevada na unidade de B e, portanto, ele preserva a unidade, preserva as operações, então isso aqui está devidamente demonstrado. Então F til é um morfismo de anéis também. Agora a gente vai mostrar que isso aqui acontece, bem tranquilo, né? A gente vai mostrar que isso aqui acontece, e depois mostrar que ele é o único morfismo daqui para cá, que com essa propriedade, que faz com que esse diagrama comuta. Então vou apagar um pouquinho das coisas aqui. Então vamos mostrar agora que essa propriedade é satisfeita, né? Vai ser bem tranquilinho. Aqui esse diagrama comuta, né? Então o domínio em comum aqui é o A, né? Então se a gente pega aqui um elemento do anel A qualquer, se a gente pegar um elemento A do anel A qualquer, o que nós vamos ter? Então, note que, famoso note que, né? O F til composto com iota de A é igual a o F til de A sobre 1, que pela definição de F til, isso aqui é justamente o F de A vezes o inverso do F de 1 lá em B. Tá? Mas isso aqui é o F de A então, e F é um morfismo de anéis, então a gente está levando a unidade da unidade. Isso aqui é a unidade do B a menos 1 e aí acabou, né? O inverso da unidade é ele mesmo, então F de A vezes 1 é o próprio F de A, né? Então, tranquilo, esse diagrama de fato comuta, né? E agora vamos mostrar que esse F til é único com essa propriedade. Unicidade de F til. Unicidade de F til. Bom, então suponha que exista uma outra função, g, satisfazendo essas coisas, né? Seja g de S a menos 1 de A, um morfismo de anéis, tal que o G composto com iota seja igual a F. Então a gente quer mostrar que G é igual a F til, certo? Que G é igual a F til. Então, vamos lá. Se a gente pegar aqui, então vamos pegar uma fração qualquer aqui, né? Para mostrar que G é igual a F til, a gente pega, as duas são funções que saem daqui para cá, né? Então eu só tenho que mostrar que as imagens coincidem, que a lei de formação coincide, né?
já que o domínio e contra-domínio já são iguais. Então, pega aqui uma fração qualquer, seja A sobre S pertencente a essa localização. Então, olha só, o que vai acontecer? Vamos tentar escrever G de A sobre S com alguma coisa aparecendo nesse iota aqui. G de A sobre S é isso aqui, ó, com certeza. G de A sobre 1, certo? Vezes 1 sobre S. Certo? Com certeza. Se você multiplicar A sobre 1 vezes 1 sobre S, essas duas frações pertencem a essa localização, tá? Porque o 1 está em S e o S também está em S, e ali em cima está tudo no anel A. Então, G é um morfismo de anéis, então isso aqui vai ficar como? G de A sobre 1, que é justamente o iota de A, vezes o G, que eu já vou começar a escrever assim logo, ó. 1 sobre S é exatamente o inverso de S sobre 1 lá na localização. Tá? Isso acontece por quê? Só um parênteses aqui rapidinho. É uma propriedade básica, que é o seguinte. Esse é um dos objetivos da localização, né? Você inverter formalmente os elementos que estão no sistema multiplicativo. Se você pegar S sobre 1 vezes 1 sobre S, pela noção de produto da localização, isso é o S sobre S, e nós já vimos que toda vez que você tiver um elemento no sistema multiplicativo, uma fração dele por ele mesmo, nós já vimos que isso é exatamente a fração 1 sobre 1, que é a unidade da localização. Então, dizer que esse cara vezes esse da unidade é dizer que um aqui é o inverso do outro. Tá? Então, 1 sobre S é o inverso de S sobre 1 ou vice-versa. Aqui a gente vai usar esse aspecto, digamos assim. Tá? Aqui eu já posso colocar o F de A, porque por hipótese G composto com iota é o F do A. Certo? E aqui, ó, como G é um morfismo de anéis, G do inverso de alguma coisa é o inverso, propriedade de morfismo de anéis, isso é o inverso, vou colocar assim, ó, de G do S sobre 1, que é o iota de S, tudo isso é menos 1. Tá? O inverso pode sair aqui, é basicamente isso que a gente está usando. Tá? Só que aqui nós chegamos em que então? F de A vezes o G composto com iota é justamente o F. Então aqui dentro do inverso isso é o F de S. Só que tem um inverso aqui fora. Tá? Então isso aqui é o F de S, tudo isso elevado a menos 1 no sentido de tomar o inverso, né? Só que F de A vezes o inverso de F de S é justamente o F tilde da fração A sobre S. Tá? Vou colocar assim, ó, F tilde de A sobre S. Então a gente começou aqui, vamos fazer uma separaçãozinha assim. A gente começou aqui, G de A sobre S é igual a F tilde de A sobre S. Portanto, a conclusão aqui, ó, é que a gente não precisa escrever, né? A conclusão aqui é que o G é igual ao F tilde, tá bom? E isso fecha a demonstração desse resultado. Tá? Isso fecha a demonstração desse resultado, porque mostramos que isso aqui é um morfismo de anéis, ele satisfaz esse diagrama como está, e ele é o único morfismo de anéis daqui para cá que faz com que esse diagrama comute. Tá? Então a propriedade universal da localização está devidamente demonstrada. Agora, pessoal, a gente quer demonstrar que a localização, nós já vimos que o morfismo de localização satisfaz aquela propriedade universal, mas a gente quer mostrar que aquele morfismo é único a menos de isomorfismo, satisfazendo uma condição similar àquela. Em que sentido? Antes de enunciar isso formalmente, vamos dissecar um pouquinho algumas propriedades que esse morfismo de localização tem, que são bem simples. Então suponha que a gente tenha um anel e S seja um morfismo, S seja um sistema multiplicativo do anel A. E o iota que seja um morfismo de localização A em A sobre 1. Tá bom? Então, olha só, uma primeira coisa que a gente pode se perguntar, uma primeira coisa que a gente observa aqui é o seguinte, a imagem de qualquer elemento que já está em S pelo morfismo de localização é um invertível nesse anel de localização. Eu estou querendo dizer o seguinte, iota de S pertence ao conjunto dos invertíveis
da localização para todo S em S. Na verdade, esse é um dos objetivos, né? Porque o I de S é justamente o S sobre 1. E por que isso é verdade? De fato, bem simples. De fato, se o S pertence ao S, como? É uma conta que a gente até já fez, ó. Iota de S é o S sobre 1, né? Como isso aqui acontece? E o S sobre 1 vezes o 1 sobre S. O 1 sobre S pertence ao anel de localização, né? Isso é a unidade. Então, onde o 1 sobre S pertence a essa localização, então, de fato, o iota de S, desculpa, que é o S sobre 1, isso é um elemento invertível na localização. Certo? Então, foi mais ou menos uma das coisas que motivaram, né, a obtenção. Não uma das coisas que motivaram, mas é um dos efeitos colaterais de você trabalhar com localização, é que os elementos que você permitem estar nos denominadores, entre aspas, a partir desse morfismo, se tornam elementos invertíveis da localização formalmente. Tá? Formalmente, já que você pode jogar eles em um denominador. Então, essa propriedade é satisfeita. Outra coisa que a gente observa é o seguinte, ó. Como que a gente descreveria o núcleo de alguém que está aqui? Ou seja, o núcleo da iota. Então, olha só. O que significa um elemento pertencer ao núcleo do iota? Bom, isso é equivalente a dizer que o iota de A é o 0 sobre 1, certo? Que é o zero da localização. Ou seja, isso é equivalente a dizer que o A sobre 1 é o 0 sobre 1. Ou seja, isso é equivalente a dizer que existe um S pertencente ao S, tal que S multiplicado por 1 vezes A menos 1 vezes 0 é 0. Ou seja, isso é equivalente a dizer que existe um S em S, tal que o AS ou SA, tanto faz, é 0. Tá? Então, no fim das contas, o núcleo desse morfismo de localização é sempre esse conjunto aqui, ó. São os elementos no anel A, tais que existe um S em S com SA igual a 0. Tá? Então, assim, claro, se aqui fosse o S, se você tivesse num domínio e S fosse os elementos não nulos, aí você veria que esse morfismo é invertido mesmo, certo? Porque SA dando 0 com S não nulo obrigaria o A a ser 0. Mas em geral o que a gente tem é isso. Em geral, a descrição explícita do núcleo do iota é como você descreve. Quem está no núcleo desse cara? São todos os elementos no anel A, tais que existe um S que pode ser considerado um denominador, tal que se eu multiplicar esse S por A lá no anel original, isso dá o 0 do anel original. Tá? E finalmente, uma terceira propriedade que esse morfismo tem, que esse morfismo de localização tem, é que todo elemento, vou enunciar e a gente já prova facilmente isso, ó. Todo elemento da localização é da forma, isso aqui é bem fácil, é da forma iota de A vezes o iota de S a menos 1 com A pertencente ao A e o S pertencente ao sistema multiplicativo. Qualquer elemento da localização é descrito dessa forma. E isso é muito fácil. Olha só, de fato, o que acontece? Se você pega um elemento qualquer na localização, então seja U pertencente a essa localização, por definição ele é uma fração. Logo, U é uma fração do modo da forma A sobre S, com A pertencente ao anel A e o S pertencente ao S. E assim, ó, é só uma questão de reescrever agora, para você concluir que U é exatamente isso daqui. Ó. O U, então, sendo A sobre S, é o A sobre 1 vezes 1 sobre S, tá? Que é a mesma coisa que o A sobre 1 é o iota de A, 1 sobre S é exatamente o S sobre 1 a menos 1, nós já vimos isso, né? Nós já vimos isso aqui atrás. E aqui dentro, isso é o iota de S.
Nojento! Isso aqui é o iota de A vezes o iota de S, A menos 1. Tá? Beleza, então nós vimos que, fora outras coisas, essas são 3 propriedades canônicas que esse morfismo de localização tem, que nós obtemos sem muitos problemas, né, sem muitas dificuldades. Tá bom? E o que nós vamos provar na próxima proposição é que essas 3 condições caracterizam, a menos de isomorfismo, esse anel de localização e esse morfismo de localização. A gente vai provar que se tiver algum outro anel B, esquece S aqui agora, na verdade, deixa o S quietinho aqui ainda, mas suponha que exista um B, anel, e um morfismo de anéis, sei lá, F de A em B, que satisfaça essas 3 coisas aqui, só que no lugar do iota você coloca o F, tá? E no lugar da localização você coloca o B. Então a gente vai mostrar que se isso acontecer, então esse anel de localização, esse anel B é isomorfo à localização, tá? E esse isomorfismo que você consegue é um isomorfismo que, quando comparado com esse morfismo de localização, eles são iguais a menos de um isomorfismo, tá? Um é o outro composto com algum isomorfismo clássico, tá? Esse isomorfismo entre o anel B e essa localização, tá? Se ficou um pouquinho confuso, eu vou escrever agora o enunciado melhor, mais explícito. Mas a ideia é que essas 3 condições, elas caracterizam esse morfismo de localização e essa estrutura de localização como um todo. Qualquer outro anel junto com um morfismo de anéis, ou seja, qualquer outra álgebra sobre A que satisfaz outras coisas, aliás, que satisfaçam essas 3 coisas de maneira similar, com as alterações, correspondentes, no fim das contas, vai ser isomorfo a esse anel de localização, tá? Ou como álgebra vai ser isomorfo a esse cara. Beleza? Então vamos provar isso. Eu vou enunciar bonitinho, para ficar um pouquinho mais claro, se ainda não ficou, e a gente prova esse resultado. Então eu vou deixar essas informações aqui, a gente não precisar escrever de novo, e esse resultado aqui é meio que uma recíproca no que diz respeito que a localização é o único anel que satisfaz aquela propriedade universal. Tá? Então suponha, nesse contexto aqui, ó, é quase que um corolário, na verdade, que a gente vai usar a propriedade universal para provar ele. Tá? Então, nesse contexto, ou seja, com essas notações aqui, seja F, vou colocar assim, de A em B, um morfismo de anéis tal que, primeiro, a imagem de todo elemento que está em S, nesse sistema multiplicativo, é um invertível em B. Certo? Eu vou colocar aquelas 3 condições, só que fazendo uma releitura daquelas condições para esse morfismo F, tá? Que eu já sei que são verdade para o iota. Tá? Vamos supor que esse F satisfaz condições parecidas com o iota, naquele sentido. Vamos supor também que o núcleo de F seja exatamente isso daqui. Ó. São os elementos do anel A para os quais existe um elemento S em S com AS igual a 0, ou SA igual a 0, tanto faz a ordem aqui. SA igual a 0, então essa é a segunda condição. E a terceira condição é que todo elemento de B é da forma F de A vezes F de S a menos 1 com A pertencente ao A e o S em S. Tá? Então vamos supor que F seja um morfismo como esse. Um morfismo que se parece com esse morfismo de localização. Certo? Que tem essas mesmas propriedades que o morfismo de localização, claro, fazendo as adaptações convenientes aqui para o anel B. Então nós vamos mostrar que não tem jeito. Se tiver um morfismo desse, um morfismo F satisfazendo essas 3 coisas, necessariamente esse B aqui tem que ser isomorfo à localização, tá? E na verdade esse isomorfismo faz com que essa F e essa iota sejam isomorfos como morfismos, ou seja, esse é esse composto com esse isomorfismo. O que eu estou querendo dizer com isso? Isso daqui, ó. Então,
Se essas três coisas forem satisfeitas, então existe um único isomorfismo de anéis, que na verdade vai ser de álgebras também. Um único isomorfismo de anéis, que eu vou chamar de H que sai do S-1 de AB, tal que, vamos fazer um diagraminha aqui para ficar mais fácil. Aqui eu tenho A, aqui eu tenho S-1 de A, aqui eu tenho B, aqui eu tenho iota, que é o morfismo de localização, aqui eu tenho esse F, que satisfaz essas três coisas. Posso até colocar roxinho aqui, né, para ficar sugestivo com o que a gente está escrevendo, que é o F. E aqui a gente vai mostrar que existe esse isomorfismo H. Esse H aqui, na verdade, agora vai ser um isomorfismo, que faz esse diagrama aqui como tá. Esse diagrama aqui como tá. Tá bom? Então tal que terminar de escrever ali, o H composto com iota é o F. Então esse isomorfismo aqui está dizendo que na verdade esse morfismo e esse morfismo são isomorfos, tá? Quando você trabalha com essa linguagem categórica, você pode trabalhar com a categoria de morfismos, e aí você diz que dois morfismos são isomorfos quando você tem um isomorfismo que faz um diagrama que envolve os dois como estarem, tá? A grosso modo, isso aqui está dizendo que você pode confundir esse morfismo F com esse morfismo de localização, tá? A menos isomorfismo é a mesma coisa, tá bom? Então vamos mostrar que isso aí acontece. Na verdade, esse H aqui vai ser, ele vai ter aquela expressão, né? H de A sobre S é o F de A vezes F de S é menos 1, né? A gente vai usar a propriedade universal para provar esse resultado, tá bom? Então vamos provar que isso aqui acontece, tá? E aí com isso, no fim das contas, qualquer anel B e um morfismo F que se atreva a se comportar como um morfismo de localização, a menos de isomorfismo, é o próprio morfismo de localização, tá? O B é a localização, aqui, ó. O B é isomorfo, a localização, e esse morfismo aqui pode ser visto como um morfismo de localização, porque isso daqui é um isomorfismo. Então esse morfismo F pode ser visto como esse morfismo de localização se você confundir S-1 de A com B, tá? Se você comete aqui um abuso de notação e diz que isso aqui é igual, então esse iota é igual ao F também. Tá? Basicamente isso. Ótimo, então vamos lá. Então a existência desse H vai estar garantida pela propriedade universal, sem grandes polêmicas aqui, porque no fim das contas eu tenho um F de A em B, que satisfazendo essa propriedade do item 1, eu já garanto a existência do H, que na propriedade universal foi o que nós chamamos de F-til. Tá? Então, pela propriedade universal da localização, pela demonstração, né, que nós vimos, essa função H aqui, ó, que lá eu chamei de F-til, que pega uma fração A sobre S e é elevado em F de A vezes F de S a menos 1, é o único morfismo de anéis que faz esse diagrama como tá. Então a propriedade universal já me dá a unicidade tal que isso aqui acontece, tá? O isomorfismo aqui vai vir pelas outras duas condições, tá? Então isso aqui é o único morfismo de anéis tal que o H composto com iota é F, tá bom? Então a primeira condição sobre F é a que me permite usar a propriedade universal para garantir a existência desse H e da unicidade desse H, tal que isso acontece. E aí a gente vai ver que as outras duas propriedades vão me ajudar a garantir que esse morfismo aqui é um isomorfismo de anéis. Tá bom? Por exemplo, a segunda condição aqui, ó, vamos ver o seguinte. Eu vou apagar isso aqui agora, tá? Vamos mostrar agora que H é injetiva. Eu vou deixar só essa segunda condição aqui, por exemplo, por enquanto aqui embaixo. Vamos apagar aqui rapidinho, só para a gente ganhar espaço. A gente vai ver que a segunda condição é a que me permite concluir que esse morfismo H é injetiva, tá? Então, primeira coisa, vamos aproveitar o espaço aqui, né? Começar aqui logo. H é injetiva. Como é que você mostra isso, então? Bom,
De fato, vamos pegar alguém no núcleo, pega aqui uma fração no núcleo, A sobre S no núcleo de H. Tá? Claro, eu estou dizendo aqui que o A está no A e o S está e que o S pertence ao sistema multiplicativo S. Tá? Bom, dizer isso é dizer que logo dizer que esse cara está no núcleo é dizer que o H de A sobre S é o zero do B, certo? Agora, isso aqui está me dizendo que o F de A vezes o F de S a menos 1 é o zero do B. E aí, se eu multiplicar pelo inverso de F de S em ambos os lados, ó, já que essa coisa aqui é invertível, eu concluo que o F de A é zero de B. E, portanto, o que vai acontecer? Se o F de A é zero, o A está no núcleo de F. Agora, se o A está no núcleo de F, eu vou usar uma outra letra aqui, porque eu já usei o S aqui, tá? Então, existe um T, vamos dizer assim. Isso aqui implica que existe um T que pertence ao S, tal que o TA é zero do anel A. Tá? Só usei uma letra diferente porque eu já estou usando o S aqui. Ó. Porque o meu objetivo é mostrar que essa fração é a fração nula. Mas acabou, porque olha só. Logo, olha a esperteza que a gente faz aqui. Ó. A fração original, que é A sobre S, como esse T aqui eu consegui ele no sistema multiplicativo, eu posso multiplicar em cima e embaixo por T, certo? Isso aqui é o T sobre T, que é 1 sobre 1, A sobre S. Mas a vantagem de fazer isso é que aqui em cima no numerador eu vou conseguir o TA, e aqui embaixo eu vou conseguir o TS, e aí dane-se quem é o TS. O TA eu sei que é o zero do anel A. E aí 0 sobre TS é o zero, que é o zero da localização. Então a gente pegou um elemento qualquer no núcleo do H e mostramos que esse elemento é o zero da localização. Então isso aqui mostra, deixa eu apagar esse núcleo aqui agora, que agora a gente não vai usar mais ele. O que a gente mostrou com isso? Ó? A gente mostrou então que o núcleo de H é só o zero da localização e, portanto, esse morfismo que eu consegui é injetivo. Tá? Ótimo. E aí, pessoal, a terceira condição é exatamente dizer que esse morfismo é sobrejetivo, tá? É exatamente isso, olha aqui, ó. Todo elemento de B da forma f de A vezes f de S é menos 1, com A pertencente ao A e o S pertencente ao S. Tá aqui, ó. Essa é a imagem da função H, tá? Então, a propriedade 3, digamos assim, ela é só uma reescrita da sobrejetividade de H. Tá? Então, é só mesmo para registrar aqui, ó, só para terminar a demonstração, H é sobrejetiva, já não vou nem colocar um de fato, não, vou explicar direto assim, H é sobrejetiva imediatamente pela hipótese 3. Não tem nem o que fazer. Tá bom? Então, a conclusão é que H, portanto, H é um isomorfismo de anéis. Beleza? Isso fecha a demonstração desse resultado. E isso fecha a aula de hoje, tá? Vou fazer uma aula menorzinha, para que na próxima aula a gente não interrompa, a gente comece a falar de algumas coisas e tenha tempo para desenvolver mais alguns conceitos, tá bom? Então, essa foi uma aula inteiramente dedicada à propriedade universal da localização. Primeiro, a localização satisfaz uma propriedade universal e a menos de isomorfismo, esse anel é o único que satisfaz uma propriedade similar àquela. Foi isso que nós acabamos de provar. Tá? Qualquer outro morfismo que se atreva a se comportar de maneira similar ao morfismo de localização é o próprio morfismo de localização a menos de isomorfismo. Tá bom, pessoal? Então, que todos tenham um bom dia, uma boa tarde, boa noite. Um abraço para todo mundo e até a próxima aula. Tchau, tchau. Now the world don't move to the beat of just one drum. What might be right for you may not be right for some.